eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, com claro propósito de eliminar confusões. Ninguém pode contrariar Jesus. Ele disse ao paralítico de Betesda: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. João 5, verso 14. Isso aí consolida a doutrina do karma. Pregadores levianos proclamam: nós curamos e a doença não volta. Imaginem a comparação deles com Jesus. Eles, a doença não volta, e Jesus volta. Já viram? O mestre esclareceu sobre batismo. Tenho batismo com que serei batizado, e muito me angustio até que ele se realize. Lucas 12, verso 50. O próprio Batista reconhecia a superioridade do batismo pregado por Jesus e desejado por ele. Os teólogos preferiram o batismo mais fácil, porém, e a salvação grátis completou o esquema redutor de esforços. Redutor de esforços. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem. Foram palavras de Jesus em Lucas 20, versículo 38. Saduceus modernos apontam defuntos de milhares de anos dormindo, contrariando a notícia de que todos vivem, trazida por Jesus. Alguém aceita que múmias apodrecidas conservam alguma vida? Nosso tema de hoje será: contrariar Jesus é loucura. Tenha calma diante das crises, amigo. Proclamam psicólogos e orientadores espirituais. Será que ninguém percebeu que foi por falta de calma que a pessoa terminou no estado em que se encontra? Se lhe restasse calma, o analista nem seria procurado. Resolveria o problema pela própria capacidade, apelando para seu instinto pessoal de sobrevivência, até mesmo sem o uso de remédios. Foi por falta de tranquilidade que o enfermo está convivendo com o caos mental. Se calma é remédio certo, por que a analista entende que o paciente não possui a menor condição de produzi-la em seu favor? Com o doente mergulhado em crise profunda, prescrever o remédio chamado calma se revela despropósito, despautério. É a mesma coisa que regar as flores do jardim após intensa e violenta chuva. Meus caros analistas, será preciso buscar outro tipo de tratamento, meus amigos. Não tem o menor cabimento exigir calma nesta altura do campeonato. O enfermo desanimado poderá iniciar peregrinação entre curandeiros despreparados, porque ele estará à mercê deles. Se ele se dirigir a certo milagreiro que eu conheço,
Posso adivinhar a recomendação que vai receber. Com certeza, este expositor doutrinário vai apontar a Bíblia como fórmula única de solucionar crises. Procure a palavra, diz o gajo, porque não existe outro caminho, só a palavra. Eles falam a palavra de forma até diferente. Só a palavra é capaz de resolver nossas aflições. Se a criatura pesquisar as páginas das Escrituras, porém, ela vai ficar surpreendida com a chocante descoberta que fará. Personagens bíblicos colocados no âmago das Escrituras sofreram violentas crises nervosas. Você pode até imaginar em visão tridimensional, Bíblia enorme, tipo apartamentos, com todos os seus personagens lá dentro. É uma descrição, uma imaginação que eu estou desenvolvendo aqui. Jeremias aparece agitando os rolos das Escrituras, porque os livros naquele tempo eram enrolados. O profeta Jeremias se agita lá dentro daquela casa, verdadeiramente frenético. O profeta Jeremias com certeza estava movido pelo desespero, quando escutamos suas palavras indignas de alguém do elenco divino. Maldito o dia em que nasci, diz ele. Este é o brado do profeta, amigos, que faz gestos agressivos. Não seja bendito o momento em que minha mãe me deu a luz. Jeremias 20, verso 14, está lá na Bíblia. Será preciso estar completamente alucinado para proferir desabafo tão patético. Pergunta definida com letras de fogo aparece na mente daquela pessoa angustiada que procurou o pregador da televisão, confiante em algo viável. A pessoa vitimada pela crise é obrigada a contestar o remédio preconizado por aquele missionário. Como posso encontrar na Bíblia a solução para o meu desespero, se alguém dentro dela parece mais louco do que eu? Realmente, o que nós vimos de Jeremias é verdadeira loucura. Realmente, meus amigos, a reclamação terá que ser levada em conta. Alguém que amaldiçoa o dia que nasceu só pode se encontrar no último estágio de perturbação. Se nem os íntimos que estão dentro da casa da Bíblia como atores principais escapam do problema, o que nós de fora poderemos esperar? Conta outra, meu caro intérprete das Escrituras, conta outra. Essa história de que a Bíblia é moeda de troca não cola, amigo. E o profeta Jeremias ainda foi mais longe na sua insanidade, murmurando contra o destino, em clara revolta diante de Jeová. Por que Deus não me matou no ventre materno? Jeremias 20, versículo 17. Além de insubordinado, ele contesta a própria vontade de Deus. Está na Bíblia e, portanto, se trata de realidade incontestável. Para agravamento da rebeldia, o profeta ainda se atreve a indicar como Jeová deveria ter procedido: matá-lo no ventre da mãe. Se as palavras da Bíblia representassem
poção milagrosa para crises, alguém do elenco não mostraria tamanho descontrole. Jeremias é prova de que não existe esta panaceia infalível que tem sido publicada em verso e prosa. A realidade fala mais alto que a fantasia. Você que está perturbado e confuso, por favor, analise a questão sem as amarras do sectarismo. 100% confiáveis só Deus e o seu Cristo. Não existe livro algum, não existe personalidade alguma, não existe figuras, nada existe além de confiar totalmente a só Deus e o seu Cristo. Não se renda a conversinhas que objetivam transformá-lo em ovelhas de rebanho, incapazes de raciocínio coerente. De agora em diante esteja prevenido, tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas. Diga ao seu orientador religioso que o próprio Jeremias não conseguiu se safar do desequilíbrio mental, apesar de profeta consagrado. Diga-lhe que o profeta extrapolou, mostrando-se fraco e imaturo. Exija que lhe conte outra, porque seu conselho foi fraco. A própria Bíblia é coerente para confessar suas limitações, uma vez que a Bíblia não é Deus. A Bíblia é muito preciosa, a Bíblia, mas nós temos que encontrar limitações nela. Não é a Bíblia que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o nosso Cristo. Ela simplesmente revela declarações de Jesus de que o Cristo é este caminho, esta verdade e esta vida. Será mistério nos conscientizarmos da realidade. Se não deu certo com o profeta do Velho Testamento, Jeremias, com certeza não dará certo também com você. Aliás, já que estamos falando de carências de personagens da primeira linha bíblica, será oportuno contarmos mais um episódio. O profeta Elias explodiu em revolta, da mesma forma que Jeremias. Elias caminhou pelo deserto, sentou-se debaixo de junípero e desejou morrer. Basta-me de vida, Senhor. Tira a minha alma. 1 Reis 19, versículo 4. Continuaremos neste assunto no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam, as 227 palestras no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. O único clique abrirá dissertações esclarecedoras. As páginas Getúlio no YouTube, constantes no site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas e clique. Nesta altura pedimos atenção para aviso importante. Este canal está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa.
Procure as palavras quarta dimensão nos quadrinhos das ofertas e logo o Getúlio aparecerá. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema, contrariar Jesus é loucura. Elias, como eu falei no bloco anterior, é outro personagem que ilustra as páginas das Escrituras e que não teve respaldo para vencer depressão. É outro que ficou possesso e descontrolado, como Jeremias. Percebam que em nosso programa nós apresentamos fatos, realidade, coisas que são comprovadas pela Bíblia. Dentro e fora da Bíblia, profeta ou não profeta, o ser humano é feito do mesmo barro essencial, com todas as suas limitações. Ninguém poderá colocar disfarces nesta realidade. O homem também é fruto das circunstâncias e se encontra sujeito às intempéries. Será leviandade prometermos imunidade, seja da Bíblia, seja de quaisquer talismãs. Ninguém se declare de corpo fechado, porque isso não existe. Vacinas para gripe, essas existem. Para o colapso nervoso, todavia, será necessária mudança de vida, prece constante e acompanhamento profissional. Não vá na onda de milagreiros. Enquanto não atingirmos a plenitude em sabedoria e bondade, não ficaremos emancipados das nossas fraquezas. Ninguém se iluda com o canto da sereia de pregadores de olho grande em você, aquele olhão enorme. Eles têm tanta gana de usar as Escrituras como muletas que terminam se perdendo nos detalhes. Continuam coando mosquitos e engolindo camelos, como já dizia Jesus, referindo-se aos sacerdotes daquele tempo. Eu amo a Bíblia e apresento como prova mais de meio século de estudo e divulgação. E o que é mais importante, jamais embolsei um centavo que seja pelo meu trabalho como pregador, sem algemas, completamente desligado de rótulos. Existe tentativa generalizada para colocar poder mágico neste livro, e eu vou contra essa ideia. Não existe esse poder mágico. Nós é que temos dentro de nós a possibilidade de criar um poder mágico, mas isso custa muito tempo e bastante trabalho. Eu só enxergo o poder em Deus e no seu Cristo. Se nós temos eventualmente algum poder, esse poder chegou deles, dos dois, do Deus e de Cristo. O Deus dos céus e o nosso Rabi, se quiserem, podem curar você, todos nós, da depressão, do câncer, da doença e da loucura. Tudo é possível ao Pai e ao Filho. O resto não passa de conversa e enganação. Imprevistos acontecem na vida de todos os seres humanos. Analisemos caso especial. Não vamos dar nome ao infeliz. O pai que ele tanto amava desencarnou. Sua mulher o abandonou com 5 filhos pequenos. Neste transe difícil, o sujeito perdeu o emprego e não conseguiu arranjar outra colocação. Na semana seguinte, sua casa foi assaltada. Acontecem coisas assim. Estaremos fantasiando?
Não há necessidade de fantasiar, porque casos desses existem. Todavia, sequência de acontecimentos infaustos ocorrem frequentemente. É só procurar na crônica das famílias. O fato é que muitos problemas juntos, reunidos, poderão desencadear esgotamento nervoso. E daí? Existe síndrome que abre as comportas do desassossego. A síndrome do sabichão que conhece tudo e resolve tudo. Ele é o dono da bola. Este cai do cavalo logo ali na esquina, porque não sabe reconhecer as suas fraquezas e as suas limitações. Precisamos nos conscientizar de algo importante. Ninguém precisa ser o máximo para viver. Os pequeninos também conseguem viver. Tenha paciência com você mesmo ao cometer erros e nunca deixe de se alegrar pelos esforços que faz para não cometê-los. Escreveu o psiquiatra Morton Silverman: todo mundo em qualquer época da vida pode se envolver em problemas que originam perturbações mentais. Todo mundo. Até doenças físicas sem importância podem terminar causando transtornos da mente. Tudo será resultado de maior ou menor envolvimento do paciente e seu grau de sensibilidade. É a razão que existem movimentos preconizando criação dos primeiros socorros psicológicos. Mesmo quando a manutenção do equilíbrio exigirem participação profissional, esses primeiros socorros psicológicos ajudam a recuperação. Agora, uma coisa será necessário enfatizar: auxílio externo é importante, mas acima de tudo, o alicerce maior se encontra dentro de você mesmo, rapaz. A sua participação nos seus problemas é fundamental. Se você não colaborar, nada no mundo terá condições de fazer algo em seu favor. Independente da calma que lhe falta, do discernimento que está prejudicado, da confusão de sua mente, você é o ponto central. É de você que surge tudo. Você é a grande interrogação que precisa participar da mesa redonda. Em 1971 foi fundada Emotion Anonymous International para congregar esforços num pronto-socorro de dimensões planetárias. Os inspiradores do movimento adaptaram o programa de 12 itens dos Alcoólicos Anônimos em favor dos doentes mentais. Os alcoólicos anônimos para aqueles que tinham o vício, esses outros para os doentes mentais, porque os problemas estão todos enfeixados. Esta organização se espalhou pelo mundo em pouco tempo, provando que havia campo fértil para a sementeira. A sociedade de onde surgiram os alcoólicos anônimos e os jogadores anônimos também se encontrava madura para acolher os nervosinhos anônimos. Milhares de entidades com essas características têm sido criadas. Zenia Klein narra a visita feita no bairro onde mora, num conclave de pessoas perturbadas. Ela escreveu: no salão estavam reunidas 15 pessoas. Não havia ninguém esquisito ou diferente.
Eram todos seres humanos iguais a nós. Os problemas variavam desde impulsos suicidas até brigas entre amigos. Aquelas criaturas estavam ali em busca de permuta de experiências. Elas haviam concluído que algumas cabeças poderiam raciocinar com mais acerto. Eram múltiplos os motivos que desencadeavam o estopim da desintegração da consciência. Mas o resultado era idêntico. Todas concluíram que se encontravam incapazes de retornar ao equilíbrio sem ajuda. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Na epístola de Judas Tadeu, descobrimos anjos maus aguardando sentenças do juízo final. Anjos que abandonaram seu domicílio, Deus os mantém preservados em cadeias eternas para julgamento do grande dia. Registrem no cérebro aí esta palavra, cadeias eternas. Eles estão algemados. Judas Tadeu, capítulo único, verso 6. Se esses defuntos dormem, como garantem saduceus equivocados, por que algemas? Colocar algemas em defuntos imóveis lá no sepulcro? O sono deles até a propalada ressurreição impediria fugas. Ou será que algum irrequieto lá levanta e começa a fazer bagunça no meio dos outros, dormindo? Tais algemas desnecessárias então provam que Jeová não acreditava na teoria de Salomão, de que os mortos ficam imóveis. A ideia materialista só convence os que localizam vida no corpo físico. Ao contrário, Jeová prendeu com algemas eternas aqueles espíritos irrequietos que nunca morrem, porque nenhum de nós é mortal. O nosso corpo é mortal, mas o espírito não. Nós somos imortais, todos nós, maus e bons. Para aqueles que não acreditam na existência de espíritos, eu imaginei nova versão para as últimas palavras de Jesus. Porque vocês lembram que Jesus declarou a entrega do seu espírito ao Pai, lá no último instante da sua vida terrena. Saduceus modernos terão que corrigir suas Bíblias escrevendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu fôlego. Porque eles dizem que não existe espírito, que o que existe é fôlego. Então Jesus depositou o fôlego dele aos pés de Jeová, naquele último minuto da sua vida terrena. Lucas 23, versículo 46. Isso aí até é tipo anedota, meus caros. E agora a continuação do tema: contrariar Jesus é loucura. Com voz trêmula revela Zênia. Certa jovem conta o seu drama. Mamãe me impediu de visitar meu irmão numa cidade distante, lá naquele grupo que estão tratando dos cérebros meio atrapalhados por problemas. Eu odeio minha mãe, disse a moça, batendo forte sobre a mesa. Estava mais do que patente que havia exagero no seu ódio pela mãe.
Mas ainda não era tempo de tocar naquele assunto, tinha que ir devagar. Não se deve gastar palavras em momento errado. Antes será indispensável preparar o terreno para depois semear. O dirigente da reunião disse à jovem revoltada: alegro-me pelo seu desejo de visitar seu irmão, mas não posso deixar de reconhecer os cuidados de sua mãe. Com certeza ela se preocupou com os perigos de longa viagem. Você já tentou esclarecer os motivos de sua mãe dialogando com ela? A jovem impulsiva realizou o gesto de quem estava perfeitamente à vontade no papel de vítima. Minha mãe sempre foi assim, disse ela, expondo a dureza de quadro mental irreversível. Ela não desejava admitir o menor vestígio positivo na sua madre que pudesse colocar em xeque a sua rejeição contra ela. Inúmeros desequilíbrios nervosos são causados pela perversa ideia fixa de enxergar os outros com lentes escuras, enquanto nós nos encaramos com a lente transparente. Cor-de-rosa, meus amigos. Com absoluta clareza e lógica, Jesus apontou o absurdo desta complacência conosco, ao lado de rigor implacável contra os outros. Por que enxergas o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que obscurece tua vista? Mateus 7, verso 3. As pessoas que vivem este drama de enxergar erro nos outros vão se enredando nas teias de falsa apreciação de si mesmas. Seus olhos estão cegos para enxergar o mal escondido nelas e ao mesmo tempo ativos na busca de defeitos alheios. Se eles não existem, a imaginação enfermiça os cria e lá vem calúnias. Quando os encontra, o censor implacável faz com que tais defeitos cresçam de maneira fantástica. Inconscientemente, essas vítimas de cegueira do coração vão cultivando isolamento mórbido. Como pode o mundo ser tão mau quando eu sou tão bom? É a pergunta angustiada de quem perdeu o senso das proporções. Esta dualidade equivocada vai erodindo o equilíbrio e, não raro, torna-se causa principal de colapsos nervosos. Especialista em doenças mentais escreveu: em todos os distúrbios da mente, há perda de equilíbrio, porque se supervaloriza certo acontecimento, de tal forma que as emoções explodem. Imaginemos caricatura de alguém de orelha enorme, uma enorme orelha deste tamanho. Você não presta atenção ao resto da figura. Você só presta atenção naquela orelha descomunal. Toda a sua concentração se volta para aquela orelha. É com este prisma que o doente mental enxerga o defeito dos outros. Algo monstruoso e agressivo como a orelha da caricatura. O interlocutor da pessoa dominada por crise parece tigre arreganhando os dentes. O doente mental cria indisposição profunda diante dos outros e se isola numa clausura de sombras. Por essa razão se tornam importantes estas organizações
tipo Alcoólicos Anônimos, porque devolvem a convivência para as pessoas, fazem com que as pessoas convivam mais. No entanto, a interação pode se insinuar vagarosamente, trazendo de volta o equilíbrio. O equilíbrio arrefece a desconfiança e as coisas melhoram. O caminho do retorno, porém, pode ser doloroso e repleto de surpresas. Se o trânsito ficar saturado, meus amigos, por falta de perdão, a vaca vai para o brejo. Seria muito menos traumático que todos se prevenissem e não chegassem a tais extremos. Quando seu filho menor se machuca ferindo as perninhas nos espinhos da roseira, você vai direto à maleta de primeiros socorros. Nós apontamos os primeiros socorros psicológicos em caráter imediato e permanente. Por que não usá-los logo que a crise se instala? Certamente todos somos suficientemente lúcidos para sentir os primeiros sinais da crise. Qualquer de nós pode detectar esta crise e tomar providências. Vale relaxar os corpos e pensar que na essência somos espíritos. Desviar os olhos do foco incomodativo é o grande papel. Você não continuará descontrolado depois de relaxar músculos e nervos. Você possui jardim em casa? Então lide na terra, plante e colha. Vá serrar lenha para churrasco do domingo. Transpire, usando o trabalho pesado como banho restaurador. Mude completamente o rumo dos pensamentos. Decore e declame poema, mesmo sem auditório. Se não encontrar poema ou lhe faltar tempo para decorá-lo, lembre os tempos da escola primária e recite o estribilho da tabuada. 2 mais 2 são 4, 2 mais 3 são 5. O essencial, meus amigos, será esquecer aquele ponto que martela sua mente todos os dias e todas as horas. Tudo valerá para afastar o problema que ronda a sua tenda como abutre noite e dia. Realize passeio prolongado pelas ruas, apreciando as flores e as brincadeiras das crianças. Não permita que o colapso nervoso deteriore suas energias. Exorcize as influências dos maus espíritos que rodeiam todos nós. Aproveite enquanto ainda se encontra consciente, capaz de estabelecer estratégia. Agora que está mais calmo, analise a coisa perturbadora em todos os seus ângulos. Com certeza verá que ela não tem as dimensões assustadoras que você imaginava. E nesse imaginava, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do quarta dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Moda com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um cavalo de raça. E coloquem na agenda,
Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Contrariar Jesus é loucura. Embora ainda sem condições de controlar as emoções, direcionar pensamentos é a tarefa seguinte. Não se assuste com a sensação de falta de ar. Isto é sintoma da tensão prolongada. Respire fundo. Tome água seguidamente. Seus problemas são grandes. Não negamos. Não esqueça, todavia, que aquele Deus lá do alto, meus amigos, é maior que os problemas do mundo inteiro, acondicionados num cesto gigante. Pode ser gigante do tamanho que for, Deus é maior que tudo. Uma prece lhe fará bem, meu caro. Você não está sofrendo pressões de todos os calibres? Deverá lembrar que a promessa de Jesus foi taxativa. Jesus não prometia ao léu aleatoriamente. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículos 28 e 29, palavras do nosso Rabi. Essas palavras do Mestre constituem o vademecum para manter longe a depressão e o desespero. Em Cristo e em Deus nós podemos confiar plenamente. E insistimos em dizer: ninguém adora o livro Bíblia pelo fato de encontrar nele convites como este de Jesus. Tal procedimento pode até ser idolatria. Bibliolatria seria o termo adequado. Está na hora de segurar esta onda que está transformando tudo em objetos de culto. O Pai Celestial não se prende em nossas fantasias. É Paulo falando: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, versículo 24. O único santuário que Deus realmente visita é o coração do ser humano. Objetos feitos por mãos não podem representar a divindade, nem expressar sua grandeza, nem ministrar o seu poder. Ninguém coloque a Bíblia como amuleto de concretização de mágicas e prodígios. Isto será desvirtuar os fundamentos do cristianismo. Adorar qualquer coisa, mesmo a Bíblia, é transgressão grave. Nós sabemos que a prece do Pai Nosso é depositária de toda a vibração, de força e poder. Não porque ela se encontre na Bíblia, mas porque ela foi declamada pelo nosso Cristo. A prece do Pai Nosso é poderosa por ter sido concebida pela mente divina do Rabi Galileu, que se transformou no nosso Cristo planetário. Esta é a razão que ela se encontra revestida de força.
Quando a repetimos, é como se estivéssemos tomando banho nas águas vivas do jardim do Éden. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. João 4, versículo 24. Os verdadeiros adoradores já não procuram nem o Monte Garizim, nem o Templo de Jerusalém. Já basta de objetos materiais que só servem para desfigurar a pureza da doutrina do Cristo. Está na hora de entendermos o verdadeiro espírito do Evangelho. O nosso Rabi não desceu ao planeta Terra para fundar empresas e arrecadar. O nosso Rabi veio para nos ensinar a ciência da vida saudável. Por isso ele convidou: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Se você continua às voltas com a aflição, será preciso refinar a sintonia. Não desista, companheiro. Procure se entregar à prece de todo o seu coração. Paralelamente, faça a sua parte. Converse com os seus músculos, mantenha comportamento sadio, controle as emoções. Esta dor de cabeça não vai matá-lo, conforme seu desabafo hoje pela manhã, amiga. Observações levianas retardam a cura. É preciso cautela e discrição na formulação de palavras. Toda palavra é usina de força com poder explosivo. Se eventualmente a insônia não permite que você durma, lembre-se que só o fato de estar deitado já garante certo descanso. Se você se entregar ao nervosismo pelo fato de ter insônia, de estar insone, continuará sem dormir, porque o nervosismo agrava e você nem mesmo vai descansar. Não faça qualquer ligação mental entre insônia e doença. Encare a falta de sono como ocasião para meditação prolongada e se entregue nas mãos de Deus. Nestas ocasiões, uma das coisas mais pegajosas que pode acontecer é a autocomiseração. Você nem calcula o quanto ela lhe poderá ser prejudicial. Se você se considera vítima, é inevitável que a sua imaginação coloque predadores circulando em sua volta. A atração faz com que eles apareçam. Existem bandos torcendo pela sua derrota. E você sente raiva do mundo? Não. Você tem que sentir amor pelo mundo para reverter a situação. A autocomiseração tem isto de perverso. Ela o envolve numa fantasiosa sensação de iminente fracasso. E isto é muito mal. Eu não me suporto, diz você, lembrando a cena que aconteceu no escritório. Hoje pela manhã, você sofreu crise, chorou diante dos colegas. Tal coisa agravou o seu quadro clínico. Você está envergonhado e confuso. Corte esta aflição pela raiz, amigo. Você não será despedido pelas suas lágrimas. Jesus também chorou, e isto não lhe foi imputado como fraqueza. O mal, o grande mal não é chorar, mas sim ocasionar lágrimas nos olhos dos outros. Quando todos entendermos esta verdade fundamental, o mundo será salvo. Para se livrar da depressão, eu lhe entrego a melhor receita. Repita sempre, todas as manhãs, ao levantar, algo otimista e alegre. Eu estou cada vez mais saudável e em paz com todos os seres do universo. Louvado seja Deus.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam de uma coisa: eu estou vibrando com todo o meu coração para que todos recebam bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de alegria de viver, tudo que existe de bom, mas acima de tudo, que todos possamos ter amor no coração, porque o amor é o fim da linha, o amor é o pódio, o amor é a luz, o amor é Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.